Shalom! Povo lindo que vai morar no céu. Bom dia, que Deus abençoe o nosso dia, que seja um dia repleto de bênção, de paz, guardado pelo nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Estamos aqui para gravar mais um devocional, uma meditação diária da Palavra de Deus, trazendo sempre esse maná, esse pão fresquinho do céu como primícia, né? Um capítulo por dia, né? Meditando na Palavra de Deus, Deus vai nos nutrindo espiritualmente, né? E isso edifica a nossa vida em nome do Senhor Jesus. Estamos em Salmos, aqui 106, e nesse Salmo 106 a gente vai ver aqui que Deus é louvado por haver suportado o seu povo, apesar das muitas rebeliões, né? Das murmurações, né? O povo ficava em suas tendas, reclamando, murmurando, né? A Deus, pensando que Deus havia esquecido deles, né? Isso trouxe severas consequências para o povo de Deus, né? Coisas que eles mesmos fizeram, né? Se rebelando contra o Senhor. Eles fundiram ali bezerro de ouro, né? Adoraram a outro Deus ali em Horebe, né? E fez com que se perdesse na fé. E muitas das vezes nós também somos pegos, né? Por essa falta de fé, essa murmuração, que por mais que a gente não verbalize ela às vezes vem na nossa mente, no nosso interior, dizendo: será que Deus se lembra mesmo de mim? Será que realmente Ele existe? Porque as coisas parecem que acontecem pro meu vizinho, nada para mim, né? E a pessoa fica com esse sentimento, vai alimentando isso, e quando vê, vai se perdendo na fé, vai deixando de crer no Deus vivo. A pessoa vai trazendo medo, né? Até mesmo as crianças, né? Sim. Você vê que as crianças aqui em casa, aqui, a Aninha, ela, de vez em quando, ela fala assim: pai, eu tô com medo, né? Eu falei assim: não precisa ter medo. O Senhor Jesus está com você, né? O papai e a mamãe estão com você. Então, quando a pessoa está assim, a gente tem que fortalecer ela, né? E é isso que nós estamos fazendo aqui hoje, sendo fortalecido pela palavra de Deus. É por isso que nós precisamos meditar todos os dias na palavra do Senhor, para nos fortalecer espiritualmente e bendizer a nossa alma, para ela ser grata ao Senhor, para continuar nesse caminho. Então vamos meditar nessa palavra, deixar Deus falar conosco em nome do Senhor Jesus, amém? Amém. Louvado seja o nome do nosso Senhor, aquele que é único e digno de toda honra, de toda glória e de todo louvor. Seja bem-vindo, você que está chegando, você que já é de casa. Deus abençoe, deixe seu like, compartilha e vamos se alimentar desse Salmo 106. A graça de Deus e a ingratidão de Israel. Aleluia! Rendei graças ao Senhor porque Ele é bom, porque a sua misericórdia dura para sempre. Quem saberá contar os poderosos feitos do Senhor, ou anunciar os seus louvores? Bem-aventurados os que guardam a retidão e o que pratica a justiça em todo o tempo. A tua bondade para com o teu povo, visita-me com a tua salvação, para que eu veja a prosperidade dos teus escolhidos e me alegre com a alegria do teu povo e me regozije com a tua herança. Pecamos como nossos pais, cometemos iniquidade e procedemos mal. Nossos pais no Egito não atentaram às tuas maravilhas, não se lembraram da multidão das tuas misericórdias e foram rebeldes junto ao Mar Vermelho. Mas ele os salvou mas ele os salvou por amor do seu nome, para lhes fazer notório o seu poder. Repreendeu o Mar Vermelho e ele secou e fê-los passar pelos abismos.
como por um deserto. Salvou-os das mãos de quem os odiava e os remiu do poder do inimigo. As águas cobriram os seus opressores, nenhum deles escapou. Então creram nas suas palavras e lhe cantaram louvor, dizendo: porque se esqueceram das tuas obras, não lhe aguardarão os desígnios. Entregaram-se à cobiça no deserto e tentaram a Deus na solidão. Concedeu-lhe o que pediram, mas fez definhar-lhes a alma. Tiveram inveja de Moisés no acampamento e de Arão, o quanto do Senhor. Abriu-se a terra e engoliu Datã e cobriu o grupo de Abirão. Ateou-se um fogo contra o seu povo, a chama abrasou. Os ímpios em Horebe fizeram um bezerro e adoraram o ídolo fundido. Assim trocaram glória de Deus pelo mundo, glória de Deus pelo simulacro de um novilho que come erva. Esqueceram-se de Deus, seu Salvador, que no Egito fizera coisas portentosas, maravilhas na terra de Cã, tremendos feitos no mar vermelho. Tê-los-ia exterminado, como dissera-se Moisés, seu escolhido, se não se houvessem interposto, impedido que a sua cólera destruísse. Também desprezaram a terra aprazível e não deram crédito à sua palavra. Antes murmuraram em suas tendas e não acudiram à voz do Senhor. Então lhes jurou de mão erguida que os havia de arrasar no deserto. E também derribaria entre as nações a sua descendência e os dispersaria por outras terras. Também se ajuntaram a Baal Peor e comeram sacrifícios dos ídolos mortos. Assim, com tais ações, o provocaram a ira e graçou parte entre eles. Então, se levantou Finéias e executou o juízo e cessou a peste. Isso lhe foi imputado por justiça de geração em geração para sempre. Depois o indignaram nas águas de Meribá, e por causa deles sucedeu mal a Moisés, pois foram rebeldes ao Espírito Santo de Deus. E foram rebeldes, ao Espírito. Depois, me perdi aqui, gente, peraí. Depois o indignaram, versículo 32, aqui é muito comprido. Nas águas de Meribá, e por causa deles sucedeu mal a Moisés, pois foram rebeldes ao Espírito de Deus. E Moisés falou irrefletidamente. Não exterminaram os povos como o Senhor lhes ordenara, que foi um grande erro, Antes se mesclaram com as nações e lhes aprenderam as obras. Deram culto a seus ídolos, os quais se lhe converteram em laço, pois imolaram seus filhos e suas filhas aos demônios e derramaram sangue inocente, o sangue de seus filhos e filhas que sacrificaram aos ídolos de Canaã, e a terra foi contaminada com sangue. Assim se contaminaram com as suas obras e se prostituíram nos seus feitos. Acendeu-se, pois, a ira do Senhor contra o seu povo, e ele abominou a sua própria herança e os entregou ao poder das nações. Sobre eles dominaram os que os odiavam, também os oprimiram os seus inimigos, sob cujo poder foram subjugados. Muitas vezes os libertou, mas eles o provocaram com os seus conselhos, e por sua iniquidade foram batidos. Olhou-os, contudo, quando estavam angustiados, e lhes ouviu clamor. Lembrou-se a favor deles de sua aliança, se compadeceu segundo a multidão de suas misericórdias.
Fez também que lograssem compaixão de todos os que levaram cativos. Salva-nos, Senhor nosso Deus, e congrega-nos de entre as nações, para que demos graças ao teu santo nome e nos gloriemos no teu louvor. Bendito seja o Senhor Deus de Israel, de eternidade a eternidade. A todo o povo diga e todo o povo diga amém, aleluias. Glórias a Deus. Nesse contexto de Salmo 106, fica claro, evidente, né, que o povo de Deus, esse povo escolhido, eles acabaram trilhando o seu próprio caminho, a avareza, né, essa prepotência do coração, e cavaram o seu próprio buraco aqui. Quando a gente vê esse relato aqui explícito, né, bem aqui enfático está sendo o autor, dizendo de tudo que eles fizeram, que aborreceram ao Senhor, esses sacrifícios, né, imolaram os próprios filhos, adoraram a Deus Peor, né, fora as murmurações, e Deus sempre lhe mostrando, né, que Deus era com ele através de Moisés, mas mesmo assim não adiantou, né? Então a gente vê aqui que Deus, como que Deus é lindo assim, sabe? Porque a gente vê de certa forma que nem toda a história, né, assim, ela tem um final feliz, né? Você vê que a palavra ela é verdadeira nesse sentido. Aqui está mostrando realmente o que esse povo fez, né? Porque a gente vê que eles não entraram na terra prometida, né? Esse povo aqui não entrou na terra prometida. Deus não deixou que eles contaminassem a terra que estava ali abençoada, né? A terra que manava leite e mel. Porque através desse sacrifício que eles fizeram aqui, eles mancharam a terra de sangue, né? Fundiram o bezerro de ouro, adorando outros deuses. Então isso nos leva a crer, irmão, que Deus, ele dá livre-arbítrio, né, para as pessoas, né? Deus fez ali maná descer do céu, cordonizes, né? Proveu melhor, água sair da rocha, fez de tudo para o seu povo. Correntes, né, de água. Corrente de águas, fez de tudo ali para o seu povo. Mas no final do dia, a decisão de servir ao Senhor, de estar na presença de Deus, cabe à pessoa. Não tem como Deus obrigar, Ele não vai obrigar ninguém a adorar Ele, né? Apesar que isso com certeza deixou Deus muito chateado, né? Sim. Quando o próprio Deus falou para Moisés ali no monte, vai só desce lá embaixo, porque o seu povo, né? Não falei meu povo, o seu povo tem se corrompido, né? Eles ficavam dentro das tendas murmurando, né? Aonde será que está nosso Deus? Se negando o Egito. Então, tem até um texto em Salmos 42, verso 5, né? Que diz assim: por que está abatida a minha alma? Por que se perturba dentro de mim? Eu ainda o louvarei, né? Buscarei o Senhor, porque a gente precisa, irmão, sabe, no momento da angústia, sei que não é fácil, né? Todos nós passamos por situações, não existe, né, a família perfeita, né? Não, a pessoa parece ser um super-herói, consegue vencer todas as circunstâncias. Não, realmente a gente tem dias que a gente se apega, né, no nosso eu, a nossa alma, ela grita de vez em quando, e a gente tem que procurar exercitar a fé quando isso acontece, né? Dentro da nossa tenda, dentro do nosso tabernáculo, que somos o nosso corpo, a nossa mente. A gente precisa sempre, quando vier esses pensamentos negativos, bendizer minha alma ao Senhor. Era isso que Davi enfatizava, ele fazia muito, sabe? Não importa se a pessoa está morando num palácio ou numa cabana, é necessário a gente exercitar a gratidão ao Senhor e lembrar dos feitos, né? Porque quando a gente lê esse contexto aqui da palavra, a gente vê essa rebelião, né? Deus ali tentando ajudar uma pessoa, né? Um povo que não queria basicamente a ajuda de Deus,
um povo propenso de coração, né? Um povo duro, difícil de duas servir. Então assim, irmão, não adianta, né? A gente vê também como pastores, a gente nota isso, que existe pessoas, por mais que você pregue a palavra, que você está ensinando ali, né? Olha as bênçãos de Deus, né? A pessoa que é boa, aqui é o Senhor, porque é bom, a gente vê aqui, ó, louvai ao Senhor, porque Ele é bom, né? Bom somente Deus, né? Teve um jovem rico, né? Que chegou para o mestre e falou assim, bom mestre, né? Chamou Jesus de bom, ele falou assim, ó, bom somente, o próprio Jesus disse, bom somente Deus, né? E de acordo com a tradição judaica, né? Bom para eles é a pessoa que inicia a obra e conclui ela, né? A obra que foi designada, né? Então Jesus disse isso porque ele estava aqui na terra, né? Concluindo a obra que foi dada a ele, né? Glorificando Deus na terra. Ele não havia ainda concluído, né, a missão ali, o propósito. Por isso que ele disse que bom somente Deus, né? O próprio Deus disse isso. Então, nós não somos bons, nós somos bons quando nós queremos ser bom, né? Quando é conveniente, quando né? É conveniente. Mas, então a gente vê aqui que, por conta que, você vê assim, porque a sua benignidade é para sempre. Quem pôde referir as obras poderosas do Senhor, que anunciará os seus louvores? Bem-aventurados os que observam o direito, que praticam a justiça em todo o tempo. Lembra de mim, Senhor, segundo a tua boa vontade, para com teu povo. Visita-me com a tua salvação, para que eu veja o bem dos teus escolhidos, para que eu não me alegre com a alegria do teu povo, para que me regozije com a tua herança. Aí ele traz aqui, olha, você vê, nós pecamos como os nossos pais, cometemos iniquidade, andamos em perversidade. Aí começa a relatar tudo, né? E trazendo assim, é a primeira vez que eu vejo assim, bem detalhado, sim, bem resumido, né? Realmente o que aconteceu lá com aqueles antepassados, com esse povo, que serve de lição para nós em nome de Jesus. Acho que nesse contexto ele realmente quis trazer, né, essa profundidade da gente entender o quanto que Moisés, né, ele foi ali fiel a essa aliança com Deus, o quanto que ele teve determinante, o quanto o povo o tempo todo estava propenso, estava caindo, né, ali nos prazeres da carne, porque é uma coisa que a gente vive hoje, é um assunto muito real. Enquanto tem alguns que se dedicam, que leem, que buscam ter um devocional diário, tem outros que acham que isso não é necessário, tem alguns que até tentam, mas param à beira do caminho, porque essa vida com Deus, essa vida devocional, não pode ser esporadicamente, tem que ser uma rotina, porque senão você vai dando brechas, e quando você menos perceber, você está longe da presença de Deus, né? É o que aconteceu com esse povo, eles iam murmurando aqui, murmurando ali, quando ia ver, estavam distantes a ponto de, né, sacrificarem os filhos, misericórdia, né? Que coisa terrível, né? Um povo separado, um povo que Deus deu a direção para eles, Deus falou, olha, não se misturem, né? Vocês vão eliminar esse povo, mas não, eles foram ali deixando, foram conduzindo da maneira deles e pagaram um preço, né? Então, assim, não tem problema você fazer do seu jeito, você não ouvir a Deus e você ir querendo resolver tudo da sua maneira, não tem problema nenhum, mas arque com as consequências, né? Porque quando a gente põe Deus no controle, aí a conversa é outra, mas quando a gente toma a frente, misericórdia. E a gente olha para essa palavra, né? E a gente vê aqui um cenário, aqui um povo difícil, né? Tantas coisas aqui aconteceu, né? Mas a pergunta que a gente deve fazer, e analogia, trazendo para os dias de hoje, né? Será que o povo, né, essa geração ao qual nós estamos, ela está semelhante? Será que ela está tão pior quanto? Né? Se a gente parar um pouco para refletir, olhar a nossa volta, será que a gente vê derramamento de sangue inocente?
né? Será que se a gente parar um pouco e ver, será que a gente vê povos adorando a outros deuses, né? A idolatria, adorando, né, outros senhores aí, com D minúsculo, né? Será que se a gente parar um pouco e ver, a gente vê esse povo que murmura, só reclama e nada tá bom, né, nessa geração, né? Será que se a gente parar e ver, a gente vai ver né, aqui também as misericórdias do Senhor, as maravilhas, o que o Senhor tem feito, né, tentando livrar o seu povo, né? Essa analogia é muito simples a gente ver, irmão, né? Só a gente basta um pouco e olhar a nossa volta, com certeza a gente vai notar que talvez a gente esteja tão pior quanto, tão necessitado quanto, né? Porque cadê os Moisés dessa geração? Cadê aqueles Josué, Caleb aqui dessa geração que verdadeiramente tem a sua vida dedicada a Deus e fazer a vontade do Senhor, né? Então, nós precisamos, irmãos, né? Assim, é uma coisa emergencial, né? Para ontem. Nós precisamos ser o Moisés, o Caleb, né? Deus levantar homens e mulheres para fazer diferença nessa geração, né? Seja dentro do seu lar, seja no seu ambiente de trabalho, não deixar se corromper, não deixar se levar pelo engano, né? Porque vale a pena servir ao Senhor, vale a pena servir a Deus. Amém? Amém. Vamos orar a Deus. Senhor meu Deus, Pai amado, Pai querido, nós queremos, Senhor, te louvar, te engrandecer o teu santo nome, por tantos benefícios, por tantas coisas que o Senhor tem feito, Pai, desde os nossos antepassados até os dias de hoje. O Senhor tem ajudado o teu povo, Pai, a seguir no caminho de bênção, uma terra que emana leite e mel, né? Nós temos visto a glória do Senhor, a manifestação do Senhor dia após dia. Nós temos vivido milagres, Senhor, né? O dom da vida, Senhor. Todos os dias o Senhor tem provido alimento, sustento para a nossa casa, né? O Senhor tem trazido alimento espiritual da tua palavra, revelação, Senhor, né, do Espírito Santo sobre a nossa vida. E muitas das vezes nós perguntamos, né, aonde está o nosso Deus, né, que nos ajuda? Aonde está, né, a presença de Deus que não traz esse benefício próprio, esse sonho, esse desejo que a gente tem exacerbado de fazer a vontade da carne? E muitas das vezes, Senhor, nós murmuramos, né, e estamos tão pior quanto essa geração ao qual nós lemos nesse capítulo 106 de Salmos. Oh, meu Pai, que a gente possa bendizer a nossa alma, né, porque ela está perturbada dentro de nós. Nós devemos buscar a salvação e adorar o Deus vivo de Israel, para que a gente não venha cair nesse engano, né, na avareza, nessa perturbação, nessa murmuração dentro de nossas cabanas, dentro de dos nossos pensamentos, dentro daquilo que nos contamina, Deus. Oh, meu Pai, nós oramos por essa geração, Pai, sim, Senhor, que está tão dispersa, tão distante do Senhor, que busca o Senhor somente quando está passando por uma dificuldade, por uma luta, mas não busca o Senhor para te adorar, para agradecer, para louvar e entoar o teu santo nome, Pai. Tenha misericórdia de nós, Senhor. Ajude, Senhor, a levantar homens, mulheres, como Moisés, como Josué, como Caleb, como tantos homens na Bíblia que foram referência, Pai, né? Nós estamos sem referência nesse mundo, né? De pessoas que são tementes a Deus, né? Que o Senhor nos ajude, Pai, a olhar para Jesus, que é o nosso alto consumador da nossa fé, e que a gente possa estar, Senhor, nos atos do Senhor todos os dias, né? Que a gente possa contemplar, Senhor, a salvação de vida eterna, porque Jesus disse: eis que vou preparar um lugar, para onde eu estiver, esteja vós também, Senhor. Que a gente possa estar nesse dia, Senhor, quando o Senhor Jesus voltar, Pai, a gente possa estar sendo separado, escolhido pelo Senhor, Pai.
Em nome do Senhor Jesus, nós oramos e te agradecemos. Em nome do teu Filho amado. Amém. E graças a Deus. Lâmpada para os meus pés é a tua palavra, e luz que clareia o nosso caminho. Que Deus abençoe seu dia. Shalom.